Aula de ciências hoje do nono ano, nós vamos falar sobre tabela periódica, né? Mais especificamente sobre como a gente lê uma tabela periódica. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 11, questão 13 a questão 15. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 20 e 21. Galera, antes de começar a aula de hoje, eu já vou deixar aqui o pedido da atividade devolutiva número 5 relacionada ao capítulo 5. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês escolham 5 elementos químicos da tabela periódica, tá? E classifique eles em relação às informações que lá estão contidas, ok? Vamos lá, galera. A gente já entendeu, né, o que é uma tabela periódica, a gente já entendeu que as linhas na horizontal são os períodos e as colunas na vertical, né, são famílias ou grupos, essas duas nomenclaturas estão certas. E aí, a gente também já viu qual é a importância da tabela periódica, que é classificar os elementos químicos. Nós vimos que esses elementos químicos, algumas, podemos dizer, colunas e famílias vão ter nomenclaturas, outras não, vai ser através do seu número. Todas essas características mais gerais nós identificamos. Porém, a gente ainda não analisou de fato a tabela periódica, né? Que é uma coisa muito importante para que a gente consiga ler, interpretar essa tabela, né? E aí, quando a gente se depara lá com uma tabela periódica cheia de quadradinhos, sabendo que cada quadradinho daquele é um elemento químico representado e classificado, a gente se assusta. A gente fica, nossa, mas tem ali um monte de número e eu não sei o que significa. Vamos lá. Desculpa. A gente já sabe que ali a gente vai ter o quê? O símbolo do elemento, a massa atômica do elemento, o número atômico do elemento, o nome do elemento de fato, as camadas eletrônicas, né, os elétrons que estão distribuídos nas camadas eletrônicas e, se for o caso, especificando se esse elemento ele é radioativo ou não. Só que a gente precisa saber aonde vai estar cada numeração dessa, aonde vai estar cada símbolo desse, né? A gente não consegue simplesmente olhar na primeira vez e conseguir identificar isso. Então hoje eu vou desenhar um elemento químico ali, né? Vou pegar ali um quadradinho da tabela periódica, vou desenhar aqui no quadro e vou explicar para vocês aonde nesse quadradinho, né? Dentro do quadradinho, vai estar cada tipo de classificação que a gente quer analisar. Então vamos lá. Até agora a gente viu tabela periódica de uma forma, de um todo, né? E hoje a gente vai analisar o elemento químico de fato. Um elemento químico de fato. Eu vou pegar um elemento químico aleatório, tá, gente? Vamos pegar, deixa eu ver. Vamos pegar o ferro, pode ser? Vamos lá. Vamos pegar o ferro, né, que é um elemento, digamos, mais conhecido de todo mundo. Vamos lá. Vamos fazer aqui um quadrado, né? Como é representado o elemento químico, tá? Vamos lá. Eu tenho ali um quadrado que é exatamente assim que ele é representado lá na tabela periódica. O ferro, por exemplo, só para a gente saber, ele vai estar, tá? No período, vamos botar P aqui de período, na tabela periódica, período 4 da tabela periódica, tá? E no grupo ou família, né, como vocês preferirem, da tabela periódica de número 8, tá? Então vamos lá. O ferro está no período 4, que são as linhas na horizontal, e no grupo ou família 8, que é a oitava coluna, tá? Então, achei o ferro. Primeira coisa que a gente precisa entender é como que eu acho esse ferro? Vai estar escrito lá, gente. Para quem não conhece, primeiro vai estar o símbolo, né? O símbolo do ferro é o F maiúsculo e o E minúsculo. Ah, professor, mas eu não sabia que esse era o símbolo do ferro. Ok. Mas dentro do quadradinho nós também temos o nome do elemento escrito.
Pronto! Então você consegue achar o elemento com facilidade dentro da tabela periódica. Então primeiro eu tenho o símbolo, que você muitas vezes não vai conhecer o símbolo desse elemento. O do ferro é um símbolo bem conhecido, mas existem elementos que o símbolo não é conhecido. Eu mesmo eu confesso que eu não conheço todos os símbolos de todos os elementos da tabela periódica, mas lá tem o nome para facilitar. Então beleza, a gente já sabe lá o período, o grupo, o símbolo e o nome. E aí agora vem o bicho-papão, né, da tabela periódica, que são os números que dentro dela se encontram. Vamos lá. Aqui em cima nós vamos ter um número, tá, gente? No caso do ferro, esse número é o 26, tá? O que é esse número que fica na parte esquerda superior do quadrado representado pelo elemento? Nada mais, nada menos do que o número atômico. Número atômico. Então, quando eu quero saber o número atômico do elemento, é esse númerozinho que fica representado na parte superior esquerda do quadrado do elemento, ok? Embaixo nós também temos um número, normalmente um número maior, com mais casas decimais, do que o número representado pelo número atômico. No caso do ferro, é 55,8. Tá? Isso está arredondado. Se a gente for ver algumas tabelas periódicas bem detalhadas, elas não arredondam. Então ficaria 845, tá? O que é esse número que fica abaixo do nome do elemento? Nada mais do que a massa atômica. Então vamos lá, não se confundam. O número que fica representado na parte superior do lado esquerdo é o número atômico. E o número que fica na parte inferior, centralizado, muitas vezes, podendo algumas vezes estar também na parte esquerda, é a massa atômica, sempre abaixo do nome do elemento, ok? E aí, gente, aqui do lado, caso esse elemento seja radioativo, que não é o caso do ferro, nós vamos ter um símbolo dizendo que ele é radioativo, mas não é o caso do ferro, ok? E aí, essa imagem, né, desse elemento é o que a gente encontra na maioria das tabelas periódicas. Porém, se a gente for levar ao pé da letra, a tabela periódica ela tem que ter também os elétrons das camadas desse elemento. E aí é muito difícil a gente achar uma tabela periódica completa que nos mostre essa distribuição. Mas é o ideal. A gente diz que é uma tabela completa. E aí, se ela for uma tabela completa, essa distribuição eletrônica ela vem aqui, ó, na parte superior direita do quadrado do elemento. Só que ela fica escrita na vertical. E aí nós temos 4 camadas eletrônicas no ferro, né? E elas vão estar representadas pelo 2, 8, 14 e 2. Tá? Então esses números aqui são as camadas, os elétrons, né, da camada. São os elétrons da camada, ou a distribuição eletrônica desse elemento. Ok, gente? Então, não tem nenhum bicho-papão, não é tão difícil. É prática. Vamos lá. Símbolo, nome do elemento, massa atômica, número atômico e os elétrons da camada. Ok? Então, gente, não tem por que a gente ficar desesperado para usar uma tabela periódica. É muito simples. O que eu tenho a dizer para vocês é pratiquem. Tentem observar a tabela periódica. Procurem. Eu vou procurar o elemento
o ferro, por exemplo. Vou procurar o ferro. Ah, vou procurar o sódio. Ah, vou procurar o hidrogênio. Procure-nos e vai lá, procura o elemento na tabela periódica, vê qual é o período que ele está, vê qual é a família ou o grupo, né? No caso, o ferro está no período 4, no grupo 8. E aí vocês fazendo, praticando, né? Analisando, vou ver qual é o número atômico do potássio, vou ver qual é a massa atômica do sódio. Vocês vão conseguir, né? Vou ver qual é a distribuição eletrônica do cobre. Vocês vão conseguir se familiarizar com a tabela periódica, ok, gente? Então fico aguardando a atividade evolutiva. Muito obrigado, até a próxima.